Bom dia, graça e paz. Gente, tem uma coisa que o pessoal fala na psicologia, fala assim, que todo psicólogo ele merece o seu cliente, né? Merece o seu paciente. E eu acho que Deus olhou para mim e falou assim, o pregador merece a palavra que vai pregar. Então assim, ele bateu doídos, bateu com força, mas eu sei que é porque ele me ama, porque ele nos ama, né? Eu tenho certeza que ele vai falar aqui com vocês hoje, não porque sou eu, mas porque é a verdade bíblica, é a verdade de Deus pra gente. Amém? Eu queria abrir com vocês lá então, né, no livro que nós estamos tendo a série, em Neemias. Hoje nós vamos começar Neemias 9. Vamos dar continuidade para falar. Agora já terminaram de construir o muro, muitas coisas já estão rolando. E esse é um momento muito interessante, não sei se vocês perceberam, mas desde o início a gente está falando de arrependimento, de confissão de pecados. E esse texto fala exatamente sobre isso. Esse texto de Neemias, ele vai dar início nisso, porque eles, lá nos últimos capítulos, eles encontraram a lei de Deus. E aí então bateu aquela nostalgia, né, do povo de tanto tempo que a gente não fazia isso. E aí eles se alegraram, eles choraram. E agora eles estão entendendo que eles precisam arrepender dos pecados deles e das iniquidades dos pais deles. Então vamos ler, é um texto aqui com 38 versículos, mas para a gente poder ter o contexto todo, eu achei interessante ler com todo mundo, amém? Então presta bem atenção aí e acompanha comigo. No dia 24 deste mês, se juntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte, eles fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Assabneia, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor nosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo o bendizer de louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante a ti e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste a tua promessa por quanto é justo. Viste a aflição de dos nossos pais no Egito. Eles ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da tua terra, porque soubeste que os trataram com soberba. E assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde havia de ir. Desceste sobre o monte Sinai do céu, falaste com eles e lhes destes juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhe fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste.
Pão dos céus lhe deste da sua fome, e água da rocha lhe fizesse brotar na sua sede. E lhe dissesse que entrassem para possuírem a terra, que, com mão levantada, lhe juraste dar. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvido aos seus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não te lembraram das suas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade, tu não o desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus que tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhe deste na sua sede. Desse modo, o sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, seus pés não se incharam. Também não lhes deste reinos e povos que lhe repartiste em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os teus filhos com as estrelas do céu e trouxestes a terra de que tinha dito a seus pais que nela entrariam para possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a tua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas da tua lei e mataram seus profetas que protestaram contra eles, para o fazerem voltar a ti e cometerem grandes blasfêmias, pelo que entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram. Mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti, Deus dos céus, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, que os salvaram nas mãos dos que o oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornaram a fazer o mal diante de ti, e tu os amparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles clamando a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos, e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos seus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que o entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Porque tu és justo, e em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente.
Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificaste contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste aos nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Senhor Deus, diante de Ti, nós pedimos para que o Senhor fale conosco através dessa palavra do Senhor, que ultrapassou milênios, mas que faz parte da nossa história, faz parte daquilo que nós vivemos também, Senhor Deus. Viver iniquidades, viver pecados, repetir padrões. Mas eu te peço, Senhor Deus, que a gente possa realmente ter uma mudança verdadeira aqui nesse lugar. Que essa palavra entre no nosso coração e traga mudanças para a nossa vida espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Gente, esse texto aqui tem uma característica muito legal. Parece que fez um resumão, né, de toda a história. E é muito interessante você encontrar aqui como se fosse até uma oração, um salmo, mas também revela um padrão comportamental do povo de Deus. Não sei se vocês perceberam, mas é um ciclo que vai acontecendo. O povo se arrepende, mas depois eles voltam a fazer a pecar, e aí depois disso Deus pune eles, os homens sofrem, e aí eles ficam rígidos, cerviz rígida, não se dobram ao Senhor, mas Deus é misericordioso e Ele perdoa os pecados, o povo se arrepende e aí começa tudo de novo. Por que isso acontece, né? É uma coisa que eu fico assim, cara, por que esse povo é assim? Eu não sou assim, ué. Aquela trave no olho da gente, né? A gente sempre acha assim, pô, mas esse povo sempre fez assim. É tão mais simples entender que é muito melhor obedecer, é muito melhor seguir os padrões ali da lei. Mas não é tão simples assim não, irmãos. Não é tão simples. E eu quero contar uma história de um cara que pensava como eu estava pensando também. Pensa num... Isso aqui é para a galera da música aí. Ministro de louvor. Era o melhor dos melhores. E ele cuidava de toda essa parte. Ele tocava assim, absurdamente. Ele era muito bom no que ele fazia. Ele se empenhava em estudar. Ele se empenhava em fazer o melhor sempre. O que os jovens falam hoje, o cara era performático. O cara era muito performático. Ele conseguia, assim, fazer com que aquele louvor fosse o mais perfeito de todos. Você não conseguia colocar nenhum defeito. Porque era muito bom. Era muito bom. E o que foi acontecendo? Esse cara percebeu que ele era tão bom que ele falou assim, cara, eu preciso chegar em outros lugares. Não é só isso que tem. Eu preciso estar num lugar mais alto para que as pessoas me vejam. Então, a primeira coisa que, né, ele começou a querer o próprio direito dele. Ele queria alcançar aquilo que era por direito dele. E aí, quem que é esse cara? Esse cara é Lúcifer. Lúcifer queria o direito dele ser igual a Deus.
Lúcifer, ele falou assim, pô, eu faço isso aqui tão bem, eu sou o melhor aqui da área, e eu estou nesse lugar aqui, eu preciso ser mais reconhecido. E aí ele fez uma bagunça lá, né? Falou com Adão e Eva. Falou assim, não, se você comer isso aqui, na verdade, vocês vão ser igual a Deus. Porque era o que ele queria. Ele queria ser igual a Deus. Irmãos, a gente faz a mesma coisa. A gente é igualzinho. E a primeira lição aqui que me veio à mente, né? Como a gente pode continuar com esse padrão comportamental do povo é seguindo o nosso próprio coração. Vamos seguir o nosso próprio coração. Porque dentro do nosso coração tem duas coisas que elas se conectam. A primeira é o orgulho e a segunda é a idolatria. Então a gente vai buscar dentro daquele orgulho aquilo que a gente merece. Então, se eu sou bom em alguma coisa, e não está errado, viu gente, isso. Você querer ser bom e querer reconhecimento. E o nosso coração ele vai buscar isso. Então, a gente vai ter um orgulho e a gente vai o quê? Idolatrar alguma coisa. E muitas vezes a gente coloca a gente mesmo nesse lugar. Então, tem uma coisa muito legal aqui. Vamos abrir lá em Isaías 59. Isaías 59, o que fala? Fala que o Senhor permitiu que as pessoas buscassem as coisas pela justiça deles. Buscassem através do que eles tinham por direito. E olha só a bagunça que isso virou. Isaías 51, primeiro de 1 a 4. 59, de 1 a 4. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Esse é no versículo 14, perdão. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Agora o versículo 14. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Aqui mostra mais uma vez Deus permitindo os pecados e iniquidades do povo, buscando o direito deles. Então o povo ele não estava fazendo nada diferente daquilo que a gente faz, que é buscar o nosso direito. Então só que buscando o direito deles, eles estavam com as mãos contaminadas de sangue, de iniquidade, lábios que falavam mentiras. E aí então, mais uma vez, eles se colocando no centro do coração deles, buscando a própria justiça. E gente, quando a gente busca a nossa própria justiça, o que isso acontece? A gente vai encontrar uma justiça, mas que não é a verdadeira. Então você vai chegar aqui na igreja e vai falar assim, não, eu não quero me relacionar com esse irmão, porque ele é chato, ele me faz bem. Eu não vou fazer isso aqui porque eu tenho que acordar mais cedo, eu preciso chegar aqui bem para eu poder prestar atenção na palavra e me alimentar. Eu não vou fazer tal coisa porque eu preciso estar bem. Eu preciso fazer a minha própria justiça. Eu preciso ter o meu direito para eu me alimentar primeiro. Aí depois os outros podem se alimentar. E a justiça do homem é essa. E faz muito sentido hoje no mundo. O mundo tem isso. E a gente, como mais uma vez eu falei, não tem erro nisso se a gente olhar. Buscar
aquilo que é nosso por direito, buscar aquilo que vai nos fazer bem. E nesse primeiro momento, então, quando eu olho para esse povo, para o que a gente está falando, de seguir o próprio coração, e de se orgulhar e procurar o seu próprio direito, vem uma imagem na minha cabeça. Eu fiquei pensando nisso e falei assim, cara, eu lembrei daquela história de Narciso, né? Quando ele olha para aquele reflexo na água e ele se acha tão lindo, tão bonito, tão perfeito, e fala, ele fica ali olhando para aquela imagem e o que acontece? Ele se afoga. Ele conseguiu a justiça que ele precisava. Ele recebeu o direito dele ali, que era o quê? Contemplar a imagem dele. E muitas vezes a gente faz isso. A gente contempla uma imagem nossa, achando que a gente está contemplando a imagem de Deus. Mas a gente faz o quê? A gente faz um Deus à nossa própria imagem para poder adorar. E aí fica muito mais fácil. E uma outra coisa que a gente aprende nesse texto, né, olhando para esse padrão do povo, é o que mais que esse povo faz para poder não se arrepender e viver no pecado. E a segunda coisa que eu vejo é que é um povo que se amolda às coisas desse século. Por quê? Porque a gente vai vivendo a nossa vida e vai vivendo como os ímpios vivem. E a gente vai achando isso comum. Isso não... muitas vezes não faz diferença para a gente. E aí, como o povo de Jerusalém estava sem os muros, entrava qualquer cultura na vida deles, na história deles. E eles não viam essa mudança acontecendo. E quando eles viram, eles estavam adorando outros deuses. Eles estavam fazendo esculturas, estavam adorando aos outros deuses. Eles estavam vivendo como os outros viviam. E qual que é a grande questão? Eles não estavam percebendo como eles estavam fora do caminho do Senhor. Eles foram tão acostumados com aquilo, assim, não, mas meu vizinho aqui faz a mesma coisa. A gente tá lendo isso aqui junto. Eles foram andando e foram seguindo os mesmos padrões. E uma outra coisa que a gente vê aqui, inclusive aqui no versículo 17 de Neemias 9, fala assim: recusaram ouvir-te e não te lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste. E endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Olha aqui, gente, ele recusou, né, recusaram ouvir. Qual que é o primeiro lugar que a gente ouve a palavra de Deus? A palavra dele. É o primeiro lugar que a gente vai ter como ouvir Deus, é lendo a palavra. Então eles abandonaram aquilo que Deus deu para eles, os mandamentos. Eles começaram a andar de acordo com os mandamentos que os outros falaram. E eu vejo que a gente tem feito isso hoje na nossa caminhada. A gente acha normal ser corrupto hoje. A gente acha normal poder escolher por aquilo que financeiramente é melhor. A gente está escolhendo muitas vezes olhar para a nossa vida e falar, compensa ou não compensa? O que aparece muito no meu consultório é o quê? Gente perguntando, cara, eu tô começando a namorar agora, será que compensa? Aí chega um momento mais pra frente, tô querendo casar, será que compensa? E sinceramente eu falo assim,
Não compensa. Não compensa você casar, não compensa você namorar, não compensa você ter filho. Se eu for pensar, eu vou ter que dividir minha renda com outra pessoa, eu vou ter que tirar de uma coisa e colocar para colocar outra pessoa. Então, se a gente olhar para os mandamentos de hoje, do mundo, cara, a gente não pode seguir, a gente não pode ter família. A gente muitas vezes olha assim, ainda olhando para essa questão, né, em dividir, em ter seu próprio direito, e para a corrupção, a gente olha às vezes para os políticos lá em cima e fala assim, não, esses corruptos, eles têm que sair da da liderança, a gente precisa arrumar pessoas que não são corruptas, mas eles estão seguindo o que é do direito deles. Você acha que a família deles está triste ou feliz? Eles têm escola boa, os filhos deles, vão para boas faculdades, fazem viagens muito boas, têm carros muito bons, moram em lugares muito bons. Então, é o direito deles. A corrupção ali, para eles, é um mandamento. E não só para eles, mas para a gente também, porque a gente está buscando isso. A gente quer encontrar, primeiro, aquilo que é nosso direito e aquilo que vai fazer sentido e que vai compensar. Porque se não compensa, é melhor eu não escolher. E esse é o mandamento desse mundo, que a gente precisa escolher primeiro o que compensa mais. E aqui na palavra diz que o povo, né, de novo no versículo 17, eles se rebelaram e levantaram um chefe. Olha o propósito deles, gente. Com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Quando a gente olha lá o sacrifício que foi feito para tirar o povo de lá, imagina, né? Aquele tempo todo, Deus mandando Moisés, fazendo sinais, mandando praga. E aí o povo decide voltar para o Egito. Aí você fala assim, mas que burrice é essa, né? Eu nunca faria uma coisa dessa. Eu sempre leio esses textos com a cabeça, gente. Eu nunca faria uma coisa dessa. Mas eles queriam o que era o que era direito deles, que era o quê? Lá eles comiam carne. Então assim, eles trabalhavam como escravos, mas eles comiam carne lá pelo menos. E então para eles tinham o direito que eles eram o povo de Deus e queriam comer carne. E a gente está nesse mesmo lugar, desse povo. A gente quer voltar, eu vou nem falar voltar, mas a gente quer estar aonde é o melhor lugar do mundo para se estar. A gente quer olhar para os mesmos mandamentos, os mesmos princípios que o povo tem. E esse não é o nosso mandamento, não é a palavra que a gente tem que seguir. Lá em Marcos 8, 31 e 34, vamos abrir lá também. Marcos 8, 31 a 34. Aqui mostra mais uma vez uma pessoa buscando o direito. Mais uma vez a pessoa ali entendendo o que ela acreditava que era melhor, né? Vamos lá. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não
cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Gente, você olha para essa passagem de fora, né, a gente que já está há muitos anos aí com a Bíblia, você fala assim, cara, Pedro é muito doido, né? Como que ele fala um trem desse? Como que ele faz uma coisa dessa? Fala para Jesus que não podia ser desse jeito, a gente sabe que ele tinha que morrer. Só que, gente, Pedro foi só humano ali. Sabe o que ele fez? Ele fez assim, não, Jesus, calma aí. Fica lá quietinho, que eu sei o que é melhor para você. Eu sei o que é melhor. E você é o Messias. Você é o que eu estava sempre procurando, que o nosso povo, desde muitos anos atrás, estava precisando. Aí você vem falar que você vai sofrer, vai ser humilhado e que você vai morrer. Não, calma. Não é isso. Você entendeu errado. E o que a gente faz? A gente faz a mesma coisa. Jesus fala pra gente o que fazer. A gente fala assim, não, Deus, espera aí. Não é assim que eu quero. Eu quero de tal forma, desse jeito. Porque o Senhor não entendeu muito bem ainda o que eu quero. O Senhor não sabe o que é melhor para mim agora, nesse momento. E aí, mais uma vez, a gente volta lá para seguir o seu próprio coração. É o quê? Você sabe o que é melhor para você, você sabe o que é seu por direito, e você vai fazer de tudo para alcançar isso. E você vai pedir para Deus, esse Deus da sua cabeça aí, para Ele te abençoar e você alcançar isso daí. Só que o que Jesus falou ali? Arreda de mim, Satanás. Porque foi o primeiro que quis as coisas por direito. Foi o primeiro que quis estar em lugares mais altos e queria ser o professor de Deus. Ele queria ser maior do que Deus, ou igual a Deus. E Pedro fez a mesma coisa. Falou, você não sabe o que está falando, Jesus. O que hoje você, na sua vida, na sua rotina, nos seus sonhos, tem feito assim? Qual momento você fala assim, não, Jesus, senta aqui nesse cantinho, eu sei o que é melhor, e o Senhor faz para mim do jeito que eu quero. A gente está buscando, meus irmãos, não é o errado, mais uma vez. Eu vi uma explicação do Paulo Júnior que eu gostei demais sobre a iniquidade. Ele fala assim que iniquidade não é a coisa errada que você faz, mas iniquidade é fazer o certo, buscando o seu direito, só que sacrificando o outro. Então, hoje, o mandamento de hoje é esse. É o quê? Eu vou fazer tudo para alcançar aquilo que eu quero, independente se vão estar do meu lado ou não. Independente se eu vou ter que pisar em cima de algumas pessoas, independente se eu vou perder minhas amizades, meu casamento, independente se eu vou perder tudo que está ao meu redor, mas eu alcançando o meu sonho, tá tudo certo. Essa semana mesmo, lá no jiu-jitsu, teve então, um momento, toda quinta-feira tem a célula do jiu-jitsu. E lá a gente abre o coração, a gente fala da palavra. E teve um brother que começou agora com a gente, que ele tava falando que ele já tava no segundo casamento e agora ele acabou de separar da mulher, porque a mulher não aguentava mais ficar com ele, porque ele não conseguia parar de trabalhar. Porque ele tinha que alcançar o sonho dele. Ele queria alcançar o que ele almejou no coração dele. Ele seguiu o coração dele. E por seguir o coração dele, ele deixou de lado algumas outras prioridades. E como eu falei, gente, esse é a ordem desse mundo. Deixar de lado
quem a gente ama muitas vezes, para seguir o nosso coração. Só que ele sofreu uma consequência disso. E aí entra a aceitação e compromisso. Ele precisa aceitar que ele tem um objetivo, né? Aceitar o que ele vai perder com isso, e se aceitando isso, entendendo e criando consciência daquilo que ele vai perder, se compensa ou não compensa. Então, compensa eu perder meu casamento? Compensa eu perder a guarda da minha filha? Pô, se eu pensar, é o meu sonho, né? Eu sempre quis ter isso. Então compensa. Vou seguir o meu coração. Vou me amoldar a esse século. Vou seguir esse caminho que faz sentido para mim, que é meu por direito. Então, mais uma vez, a gente vê que a iniquidade não é uma coisa errada a se fazer, mas é quando você faz deixando o outro de lado. E para a gente continuar, tem uma outra coisa aqui, que aí é onde que piora um pouco a situação. Que é o quê? A gente segue o nosso coração, a gente tem o nosso que é por direito, e Deus, ele é tão justo, que ele deixa que a gente sofra as consequências. Ele é muito justo. E ele deixa a gente usufruir daquilo que a gente queria, desse direito que a gente quer alcançar. E hoje, no iniciozinho, a Núbia leu pra gente, né, o Salmo 51. O Salmo 51, como ela também falou, foi quando Davi, ele adulterou com Batseba. E naquele momento, o que aconteceu? Davi, ele queria ser feliz. É o que ele buscava. Ele queria ser feliz e ele fez isso a ponto de matar o marido dela. E não só isso que aconteceu, mas depois vários filhos foram morrendo. Essa foi uma das consequências. A própria Bíblia diz: um filho matando o outro. E ali, o Salmo depois mostra o arrependimento dele. O Salmo mostra ele se arrependendo e pedindo para que Deus dê um coração puro para ele. Mas quais que foram as consequências? Primeiro, essa questão da morte. A morte foi a primeira consequência. Mas tem outras consequências também, que a gente já falou, que é a escravidão. A escravidão, para mim, não tem nada mais claro, quando eu falo escravidão, que são os vícios. Hoje, a gente tem vivido num momento de escravidão muito grande, que é o quê? As bets, as drogas, o trabalho, o celular. E a gente muitas vezes não vê. Por quê? Porque é bom. Faz uma liberação de dopamina ali tão gostosa que você quer continuar naquilo ali o tempo todo. E aí você vai se escravizando. E Deus vai permitindo que você sofra as consequências dessa escravidão. Por quê? Porque você está seguindo o seu coração e se amoldando a esse mundo. E essa escravidão, então, ela vai fazendo com que você queira mais daquilo. E a melhor forma de você conseguir mais daquilo é se corrompendo. Tem tantas pessoas hoje se corrompendo por causa dessa coisa de bet, gente, isso aí me dá tanta raiva. Eu tenho muitas pessoas que estão agora fazendo terapia porque se afundaram em dívidas e não conseguem sair. Tem gente que vende casa, vende carro, para poder conseguir recuperar um pouco da dignidade que tinha.
Mas por quê? Porque foi seguindo o próprio coração. E hoje a gente vê esses grandes influenciadores fazendo propaganda. Na Copa mesmo, né? A gente assistindo, sempre falando de bet. E a gente vai se corrompendo. Por quê? Porque a gente quer seguir o nosso coração, que é aquilo que é por direito nosso. E quando eu estava pensando nesse texto e fui lendo aqui, eu me lembrei daquela passagem de João 6, no versículo 25, quando, após Jesus ter feito o primeiro milagre da multiplicação. Vamos abrir lá, se vocês quiserem abrir comigo. João 6, versículo 25. Vou ler lá da parte do 24 para a gente poder entender melhor o contexto. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Gente, esse texto aqui para mim é um dos meus preferidos de João. Porque é exatamente isso que está acontecendo aqui, que acontece conosco. A gente está procurando Jesus não para a gente encher o nosso espírito. A gente está procurando Jesus não para nos satisfazermos e preencher esse vazio, dessa crise existencial que a gente tem. A gente não está procurando Jesus pelos motivos que Ele quer que a gente procure. Mas a gente está procurando Jesus para a gente poder encher a nossa barriga. E Ele fala que esse pão não mata a fome. E quando Ele fala esse pão aqui, Ele não está falando só do pão de comer não, gente. Mas são aqueles sonhos que você pede para Deus todos os dias e Ele responde que não vai te dar. Ele fala que não é para você ter, mas você continua procurando. Você continua entendendo, não, eu quero esse Jesus aí que me dá as coisas. E a gente começa a trocar a relação com Deus. Eu vou me relacionar com Deus não porque Ele é meu Pai e porque é bom demais estar na presença de Deus e poder ouvir mais e me encher e depois eu poder compartilhar e sair virtude de mim. Não, agora eu me relaciono com Deus para eu poder ter o pão que Ele tem, para eu poder encher minha barriga. E eu começo a desejar a relação pelo que Ele pode me oferecer. Essa é a pior das coisas. A gente poder desejar uma relação por aquilo que você ganha, por aquilo que a pessoa pode oferecer. E sabe o que é o pior disso? Que não é só a relação com Deus que vai fazer isso. Isso vai ser sim, mas vai ser com as pessoas ao seu redor. E aí mais uma vez você vai para aquele lugar. Será que compensa eu ter amizade com essa tal pessoa? Será que compensa eu andar com uma pessoa que tem menos do que eu? Igual eu falo, né? Você é a soma daquelas 5 pessoas ao seu redor. Então, se eu andar com um cara que não tem uma vida boa, para que eu vou andar com ele? Para que eu vou andar com pessoas que são pobres, que não tem nada a oferecer? Por que eu vou andar com pessoas que não vão acrescentar no meu conhecimento, não vão acrescentar na minha profissão? Não, cara, a gente tem que andar com as pessoas que vão fazer crescer. E a gente vai substituindo as nossas amizades por networking. Isso é fácil de acontecer, gente. É muito fácil. Aí você vai para a roda, e aí você quer falar só do assunto que você gosta.
Você vai para a rodinha querer falar só do seu trabalho, para poder conectar com alguém, pra você poder ver assim, não, será que compensa eu andar com essa pessoa ou não? E a gente vai andando nesse ciclo sem fim, um coração corrupto, idólatra e orgulhoso. Que a gente sempre vai matar quem está do nosso lado para ter aquilo que é nosso por direito, seguindo nosso coração, se amoldando às coisas desse século e ouvindo a nossa palavra naquilo que a gente acredita. Isso é muito triste, irmãos. Sabe por quê? Uma coisa que eu não sei quem falou sobre isso, mas tem as estatísticas, né? Eu não vou lembrar aqui da porcentagem, mas o nosso país aumentou assim de forma estratosférica o número de cristãos. E se a gente tivesse essa palavra de arrependimento, essa palavra de confessar os nossos pecados uns para os outros, meu amigo, nosso país ia ser o país mais abençoado, o país mais brilhante, o país com menos pobreza, o país com menos desigualdade social do mundo. Se a gente olhasse para esse caminho de que aumentou o número de cristãos, então vai diminuir a pobreza, então vai diminuir os assédios, vai diminuir a desigualdade social, vai diminuir a fome. Mas o que aconteceu? Por que não está proporcional esse aumento? Porque a gente está com os mandamentos do mundo no nosso coração. A gente deixou com que aqueles muros de Jerusalém continuassem abaixados, destruídos. E aí essas verdades vieram e entraram no coração dessas pessoas. E hoje elas querem aquilo que é por direito. Nós, cristãos, estamos buscando aquilo que é por direito nosso. E sabe o que é pior? Que tem outra estatística, que é nosso país é o país mais ansioso, mais depressivo. E agora tem uma outra estatística que eu acho que é a mais triste de todas. E que deveria, assim, mexer muito com o coração da gente, que é o que aconteceu comigo. Nós temos o maior índice de solidão. Vocês imaginam isso, gente? Maior índice de solidão. Isso era para deixar nós que somos sal da terra, falamos tanto de mesa, falamos tanto de integrar os outros, falamos tanto de poder se reunir, se encontrar, de ter gente o tempo todo do lado, mas a gente está num país que tem o maior índice de solidão. Eu não vejo que está havendo arrependimento, nem confissão. Na verdade, está tendo orgulho, idolatria e corrupção. E isso é vergonhoso para a gente, irmãos. Quem que a gente está deixando de lado? Quem que a gente poderia estar abrindo mão das nossas coisas, nossos sonhos, para poder estar lá na casa dela? O que a gente está abrindo mão hoje para poder andar com os nossos irmãos? Qual que é o direito que a gente está abrindo mão hoje para poder ser bênção e virtude na vida do nosso irmão? Então, são perguntas que ficaram na minha cabeça quando eu li esse texto. Quando eu estudava isso, era por que as coisas estão tão invertidas assim? A gente tem tanto cristão, mas só piora a situação. Hoje eu fui no supermercado comprar o café da manhã para cá, e na hora eu vi que estava com essa Bíblia do tamanho no ônibus.
Na hora eu fiquei com vergonha de entrar com aquela Bíblia lá. Falei, velho, o que o pessoal vai pensar? Será que vai olhar pra mim, vai ver um cara massa, um cara que transforma ou um corrupto? Sério, gente, tô brincando, não. Eu fiquei com vergonha de entrar com essa Bíblia dentro do supermercado. Porque eu não sabia o que ia gerar isso nas pessoas. Se era gerar vida ou morte. Mas, como depois de toda má notícia, existe uma boa notícia. E graças a Deus existe um Deus que é misericordioso. Existe um Deus que é bondoso. Um Deus que nos ama, que tem compaixão de nós. É um Deus que quer nos ver alegre, mas com a alegria dele, não com as alegrias desse mundo. É um Deus de esperança. E essa passagem de Neemias aponta tanto para Jesus, meus irmãos, que é tão legal. Aqui nos primeiros versículos, ele diz que ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Esse aqui é uma imagem de humilhação. É uma imagem de pessoas que realmente entenderam que eles estavam buscando o direito deles, mas que não era aquele caminho que eles tinham que seguir. E então eles se arrependeram. E eles fizeram um culto aqui, irmãos, de várias horas, confessando pecados e se arrependendo. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer um coração arrependido, um coração que não só entende, mas consegue mudar. Vamos abrir lá em Tito 2, 11 e 14. É um texto de esperança, para poder jogar um balde aqui de graça no nosso coração depois disso tudo que a gente ouviu. Mas lá em Tito 2, 11 a 14, ele diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Então, gente, Jesus veio aqui, morreu por nós, lavou a gente, nos salvou dos nossos pecados. E agora a gente pode viver livre. A gente não precisa ser mais escravo do pecado. A gente não precisa ser escravo do nosso próprio coração. A gente não precisa ser escravo mais daquilo que o mundo prega, que é a verdade deles, que o mundo prega que é direito deles. E a gente pode viver agora pela graça. Viver pela alegria de estar com Cristo. Essa é a verdadeira relação. E o que ele mais sonha? E eu gostaria de finalizar com essa imagem aqui. Que Deus mais sonha, pensando em todo esse projeto dele, de vir nos salvar, e fazer tudo que ele fez, e fazer o povo se arrepender. O arrependimento é para quê, gente? É para a gente poder andar em retidão e honestidade com os nossos irmãos. Primeiro com ele, depois com os nossos irmãos. É tudo pela família. Esse é o grande projeto de Deus. É a gente conseguir estar conectado com ele primeiro e ter uma relação de pai e filho, onde a gente quer estar com ele pertinho. E ele nos encher
com todo esse amor, e a gente poder amar uns aos outros. A gente poder andar em retidão e não fazer a nossa justiça, mas fazer a justiça de Deus com eles. Fazer a justiça que Deus tem, porque Ele é justo, Ele é perfeito na sua justiça. Então que a gente possa nos arrepender, que a gente possa confessar os nossos pecados, para a gente poder receber essa alegria no nosso coração, para que a gente possa olhar para o nosso irmão como um irmão e não como um colega, que a gente possa entregar a nossa vida em favor dos outros. Amém?